trago uma definição que não é uma definição, logicamente, única, né, de lo que se trata optimização, pero é uma definição universalmente aceita sobre os processos que estão por detrás da optimização. Em verdade, nada mais é do que um processo matemático de encontrar a melhor decisão. Melhor decisão para quê? Para um problema de negócio que nós temos. Vou falar de algumas aplicações, alguns casos de usos, pero quando falamos melhor, está diretamente associado a lo que chamamos de uma função objetivo. Então, imagina vocês que vocês querem fazer uma campanha de marketing para oferecer um produto a seus clientes. Qual é o critério de éxito, de sucesso da campanha? É ter uma percentagem mais alta de aceitação? É ter um nível mais alto de rentabilidade por parte dos clientes? É minimizar o custo das campanhas? Podemos ter muitos distintos critérios. Então, a função de objetivo define qual é o KPI que a empresa, que mi banco tem em mente e ele gostaria maximizar, ele gostaria ter o máximo resultado possível. Este é o ponto principal da optimização, definir qual é este indicador que vamos a buscar quando vamos fazer um processo de optimização. Pero é importante compreender que, em geral, em qualquer processo de negócio, temos muitas restrições. Por exemplo, uma restrição possível, e neste caso que estava falando de optimização de campanhas. Tu tienes um contexto que é: eu não tenho todo o dinheiro do mundo para fazer campanha, para oferecer, por exemplo, chamar a todos os clientes, enviar mensagem a todos os clientes. Todo isso custa muito. Eu tenho um dinheiro que é uma plata que é limitada. Eu tenho, por exemplo, 1 milhão, 2 milhões imagina que para um processo inteiro, 1 milhão de dólares ou algo assim. Com este dinheiro, qual é o máximo resultado que eu tenho a capacidade de prover? Então, já tenho acá uma restrição. Por exemplo, outra restrição: eu quero enviar 2 ou 3 distintas comunicações para os clientes, pero a legislação local ou alguma outra que os bancos têm que obedecer. Por exemplo, disse que não posso enviar mais de 2 comunicações em um prazo de 48 horas. Então, esta é outra restrição. E assim como estas, há muitíssimas outras que tu puedes levar em consideração para definir qual é a melhor estratégia, qual é a melhor forma de atuação, a melhor forma de assignar distintas comunicações para os clientes. E quais clientes deveriam ser comunicados, deveriam receber a oferta. Então, essas são restrições. Por exemplo, variáveis de decisão que eu posso usar para fazer segmentações nos perfis distintos dos clientes, como, por exemplo, região, produtos que os clientes têm, níveis de risco que tenham também, porque não vou querer oferecer um produto para um cliente que tenha, por exemplo, um nível muito alto de risco em los produtos que eu estou querendo oferecer. E assim vamos combinando os dados e usando o que chamamos de solvers, ou algoritmos matemáticos que eligem, entre todas as opções distintas de ação, qual é a que genera o melhor resultado. Tu puedes fazer isto manualmente, haciendo distintas tentativas, ou pode usar uma metodologia matemática chamada Operations Research, ou se queres chamar optimização matemática, para definir qual é esta melhor
decisión que genera los mejores resultados. Ustedes pueden mirar la pantalla y ver que es una etapa que va un poquito más allá del proceso de aprendizaje de máquina, machine learning, inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial te ayuda a encontrar los padrones. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la propensión del cliente a aceptar una oferta? ¿Cuál es la propensión del cliente, por ejemplo, a aceptar una oferta de financiación de alto con una tasa específica? Todo eso, Machine Learning ya tiene condición de ofrecer a ti. Sin embargo, hay distintas variables que afectan la decisión del cliente y que afectan el resultado de la decisión. Entonces, por ejemplo, tú puedes ofrecer para todos que aceptan todos que tienen una propensión a aceptar, por ejemplo, una oferta de una tarjeta de crédito. Sin embargo, ¿cuáles son los niveles de rentabilidad que los clientes van a generar cuando pasan a usar la tarjeta? Todo eso va a impactar en un valor máximo de ingresos para mi banco, para la compañía. Todo eso puede ser mensurado, puede ser calculado en una función objetivo, que va a elegir cuál es la combinación de clientes con productos que generan los mejores resultados. Entonces, optimización usa mucho de los inputs predictivos que ya tenemos hoy en muchos de los bancos, ya prontos, ya desarrollados, como modelos predictivos, modelos de elasticidad, modelos para predecir ingresos, etc. Y así, para cada combinación de cliente, definir cuáles son los niveles de cada uno de esses inputs. El punto principal es, tú tienes muchísimas opciones de decisión y cada una de ellas va a generar algún resultado distinto. Muchas veces tenemos millones de posibilidades distintas. ¿Cuál es la posibilidad que va a generar el máximo resultado de acuerdo con la función objetivo, de acuerdo con el indicador de performance que tú tienes interés en apalancar? Entonces, optimización y ciencia de datos, optimización y machine learning están directamente relacionados y se complementan mutuamente. Este es el punto principal. Yo no soy matemático, yo no soy el mayor expert en pesquisa operativa, en operations research o optimización del planeta, pero yo ya he experimentado los resultados de este tipo de metodología en proyectos reales. Entonces, mi visión es, si tenemos la posibilidad de combinar todo lo que ya hacemos con ciencia de datos, con una abordaje matemática que complementa eso y trae a nosotros la posibilidad de apalancar resultados, esto es buenísimo. Esto es buenísimo y por lo menos merece ser testado y así, como toda área de analítica quiere hacer comparaciones, criar, por ejemplo, estrategias desafiantes, estrategias campeonas y comparar las diferencias. Eso es lo que trae de beneficios optimización, toda la capacidad de generar nuevas estrategias, comparar essas estratégias com as estratégias que chamamos de business as usual ou estratégias que hoje temos como as principais e trazer os benefícios que podem ser obtenidos por detrás de modelos matemáticos de pesquisa operacional ou Operation Research. Em outras palavras, o que hace a optimização é nada mais, nada menos do que ajudar o banco, ajudar a banca a não deixar dinheiro sobre a mesa. Se há uma oportunidade de melhorar os resultados,
optimización va a encontrarla. Este es el punto. Ahí alguna persona puede preguntar a sí misma, pero siempre hay oportunidad de mejorar los resultados en un nivel que haga sentido desde el punto de vista financiero. No es posible afirmar esto con 100% de certeza antes de evaluar los datos, pero sí, en la mayoría de los casos, es posible mejorar de maneira muito significativa os resultados usando optimização. Esse é o ponto. E com os estudos de caso que eu vou trazer, vocês vão ter mais segurança do que estou falando. Alguns potenciais casos, só alguns, que já são muito aplicados em setores em que meu banco está situado. Lo que estava falando, gestão de ofertas, optimização de campanhas, próxima melhor oferta como NBO, Next Best Offer, Next Best Action. Tudo isso pode ser apalancado usando optimização. Linhas de crédito, por exemplo, como assignar uma linha de crédito, um valor de linha de crédito para um cliente. Depois que o cliente já está usando o produto, como definir qual pode ser o aumento de linha de crédito para cada cliente, em cada produto, por exemplo, em tarjetas, em empréstimos personais, em financiação de autos e assim por diante. Preços e taxas. Qual é a taxa que eu devo aplicar a cada tipo distinto de clientes? É o que chamamos de optimização de preços. Todo isso, como vou mostrar nos casos, estudos de caso, FICO já tem uma experiência muito larga e muito grande em termos não só de projetos, como também de generação de estratégias, processos de advisors para os clientes, não? Cobranças. Qual é a melhor combinação de tratamentos de cobrança? Ou seja, qual é a combinação de ações ideal para cada perfil de cliente? Para um perfil mais complexo, tu puedes necessitar de 3, 4, 5 distintas ações combinadas. Para outros, tu puedes necessitar de 1 ou 2. E tudo isso impacta muito fortemente em los valores que vas a gastar com as estratégias de cobrança. Então, qual é a combinação que, por exemplo, maximiza a efetividade operativa da estratégia, ou seja, o valor recuperado sobre o valor que tu gastas com a estratégia? Tudo isso pode ser trabalhado com metodologias de optimização. Acá, mais especificamente, optimização de tratamentos de cobrança ou de tratamentos de cobro, como queiram falar. Há uma outra disciplina em optimização chamada Deposit Price Optimization, ou seja, o cliente vai invertir em tu banco e quer uma taxa de interesse que vá a valorar as inversões que há aportado na banca. Qual é o valor que eu posso oferecer a cada cliente? Este valor necessariamente precisa ser igual cliente a cliente? Ou eu poderia, por exemplo, trazer valores mais interessantes para clientes que me traem mais rentabilidade, que me traem mais ingressos? Tudo isso também pode ser trabalhado em uma aplicação de negócio chamada Deposit Price Optimization. Assim como tu também pode optimizar todo o fluxo de comunicação de los clientes com a banca, por exemplo, maximizando o que chamamos de NPS ou Net Promoter Score, que é um KPI, um KPI que a banca tem todo interesse em ter como alto para prestar certo de que os clientes estão suportando a estratégia da companhia, a estratégia faz sentido para eles, e então, por isso, eles vão a consumir mais produtos da banca. Então, tu puedes considerar muitíssimas aplicações distintas que podem ser apalancadas com o uso de metodologias matemáticas
basadas em optimização. E acá, por os logos que aparecem lá na pantalla, vocês podem mirar que não estamos falando solamente de bancos ou setores financeiros. Muitos setores se han beneficiado de optimização, como os setores de auto, indústrias em geral, empresas aéreas, e assim por diante, muitíssimas. Por supuesto, por conta não só do nível de madurez das companhias, o setor financeiro é o setor que mais inverte tempo e recursos financeiros em resultados de optimização. Porque tem mais clientes, tem mais valores involucrados, então tem em si mais possibilidade também de resultados numéricos. Né? Quais são os benefícios do uso de optimização para a banca? Primeiro benefício importante, crescimento da rentabilidade, dos ingressos das operações, por conta de uma gestão mais optimizada dos portafólios. O que é uma gestão optimizada? Uma gestão em que tu tens uma direção muito clara sobre os resultados que tem interesse em obter. Então, por exemplo, um portafólio de tarjetas de crédito. Tens um portafólio de 5 milhões de tarjetas e tu queres maximizar, por exemplo, a rentabilidade do portafólio. Tu puedes usar optimização para buscar este objetivo. Pero não é só isso. O segundo benefício muito claro e muito importante da optimização, tu vas a ter mais velocidade e flexibilidade não só para generar as estratégias, como também para implementá-las. Mi banco, eu não estou seguro se mi banco já é, por exemplo, cliente de motores decisionais de FICO. Pero é importante saber que uma integração entre a ferramenta de optimização com motores decisionais te dá a possibilidade de fazer o deployment, a implementação da estratégia optimizada muito mais rápido. E assim tu vai evaluar todos os resultados que vai atrair a estratégia muito antes do que haria se não tivesse, por exemplo, uma ferramenta como esta um conceito, uma ideia como esta que estamos falando. E se tu haces isso tudo, implementas o resultado mais rápido, tu tens mais condições de evaluar se estás na direção correta ou não. E por consequência, fazer todas as correções de ruta que se hagam necessárias. Todo isso impacta em um cambio não diria que é só um cambio, é uma evolução de uma cultura que antes era fortemente basada na cultura preditiva para uma cultura prescritiva. Tu não queres só fazer predições, tu não queres só encontrar padrões. Tu queres usar padrões para tomar decisões. E a optimização, a analítica prescritiva, dá a ti toda a possibilidade de tomar decisões pensando na direção que quer, em maximizar um resultado, em minimizar outro, a depender do estudo de caso que tenha interesse em desenvolver. Então, eu hablo com mi coração, eu não estou falando só em nome de FICO, eu estou falando como uma pessoa que, em verdade, crê que este tipo de tecnologia, esse tipo de inteligência analítica traz muitos resultados para a banca. Mas o ponto principal, que é um ponto que muitos clientes muitas vezes falham, ou tienen, não têm a consciência, que é um processo de cambio de cultura. Por que é um processo de cambio de cultura? Porque, na maioria das vezes, as empresas não estão acostumadas a trabalhar em geração de cenários em uma velocidade muito larga.
lo que hace optimización es esto, generar muchos escenarios, compararlos, encontrar los escenarios óptimos, implementarlos, acompañar, monitorear los resultados y así hacer todo el proceso de manera absolutamente iterativa. Entonces, como es un proceso de cambio de cultura, hay que tener todo un proceso de adaptación, toda uma metodologia para encontrar resultados, quick wins de curto prazo, de mediano prazo, de largo prazo, para que as iniciativas possam seguir e possam se multiplicar na companhia. Esta é a ideia principal quando falamos de optimização. Não é só um projeto aislado, não é só um projeto de um produto específico, é um tipo de metodologia que pode ser aplicada para toda a banca, para todas as áreas. Eu estou, neste momento, estudando, volvendo a estudar e fazendo um pós-grado em optimização aqui em Brasil, e aqui vou buscar novos conhecimentos, não só para a optimização do setor financeiro, como também de outros setores, porque creio que, em verdade, é um caminho que as empresas têm muitos benefícios em seguir. Não? Quando falamos de um processo, não é uma receita, um caminho único para ser isto funcionar. Pero uma sequência lógica me parece bem desta maneira. Temos os dados, logicamente, toda parte dos dados não é algo mágico, não é matemática, né? É matemática, é basado em dados, é uma metodologia completamente data and decision driven. A partir disto, temos toda a parte de modelos, chamamos de modelos de ação e efeito, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas não é nada mais do que modelos matemáticos predictivos, que fazem predicções. A partir dessas predicções, usamos estas como inputs para os softwares matemáticos de la solução de optimização, que vai a elegir qual é a estratégia óptima, que pode ser um árvore de decisões, pode ser uma tabla em Excel, e tu puedes, a partir desta tabla, implementá-la em um motor decisional qualquer. Não vou falar de motor A, ou motor B, ou motor C, pero o que faz o motor é executar a estratégia em produção e assim tu ter os resultados que busca. E tudo isso genera um processo de aprendizagem, porque, por exemplo, tu estava esperando um crescimento de 10% en la rentabilidad. Pero los perfiles de la población cambiaron y tú no obtuvo este resultado, obtuvo algo como 4 o 5. Lo que pasó que puede ser mejorado, que puede ser considerado en una actualización de estrategia. Todo eso puede actualizar los datos y así hacer como un refresh continuo de la estrategia. E tudo isso é um processo vivo, não é um processo que é feito uma só vez, é um processo que é feito continuamente e assim as pessoas aprendem com o processo e aprendem com a própria estratégia. Né? Quando falamos de modelos de decisão ou modelos de ação e efeito, imagina você, este é o que chamamos de variáveis de decisão. Imagina esta cliente que tem uma pontuação de burô de 660, uma pontuação de comportamento como um behavior score interno de 610, tem uma utilização do produto de 51%, mirando os dados externos no burô, tem algo como 70% de utilização e tem algo como 15.000 em saldo de depósitos. Aí, por exemplo, o optimizador testa 3 distintos níveis de aumento, por exemplo, em seu limite de crédito, em seu cupo de crédito. 5.000, 7.500, 10.000. Para cada ação distinta, tu tens um efeito estimado em termos de ingresso, em termos de perda e em termos de rentabilidade.
qual é a decisão óptima neste caso? Acá, logicamente, é um caso muito sencillo, com só 3 possibilidades de oferta, com só 5 variáveis de decisão. En este caso, comparando os ingressos e perdas de cada cenário, tu tienes, por exemplo, que o primeiro cenário, que é um aumento de 5.000, tu tienes um valor esperado de rentabilidade mais alto que dos outros. Se tu interesse é maximizar, por exemplo, a rentabilidade do portafólio, por supuesto, para este perfil de cliente, a decisão vai ser ofertar um aumento de 5.000 em $5.000, 5.000, não importa qual seja a moneda acá, pero o ponto é, não necessariamente oferecer mais cupo de crédito vai atrair mais rentabilidade, porque muitas vezes o cliente não está preparado para ter um limite de crédito alto, o cliente tem um nível de risco que por exemplo, não te aconselha a oferecer um valor tão alto por aumentar esta exposição a risco, e todo isso não vai atrair de maneira proporcional a mesma rentabilidade. Então, tudo isso é muito complexo, não é um processo sencillo. Muitas vezes, quando trabalhamos em projetos, por exemplo, de aumento de linhas de crédito, não temos só 3 opções. Muitas vezes, temos 50, 60 opções distintas, com umas 20 variáveis de decisão que traem como consequência centenas de milhares, muitas vezes milhões de combinações distintas para cada cliente. Tu não vas a querer fazer tudo isso de maneira manual. Tu vai querer ter velocidade, ter efetividade, fazer tudo isso muito rápido. É exatamente isso o que fazem ferramentas de optimização. Trazer para ti, para cada caso específico, qual é a sugerência óptima de ação que maximiza tu funcionamento objetivo, maximiza tus níveis de rentabilidade. E o resultado da estratégia é algo como o que estão mirando nesta lâmina. É um árbol que vai a combinar as variáveis de decisões e aí, basado em cada combinação distinta, traz a melhor decisão que pode ser apontada para cada perfil de cliente. Né? Então, esse é o ponto principal quando falamos de optimização. Eu não vou fazer muita propaganda de solução de FICO, mas é importante só nombrar as coisas acá. Há uma solução de FICO chamada FICO Express, que se baseia em optimização e que tem toda a possibilidade não só de oferecer resultado matemático, como, por exemplo, criar toda uma interface de solução que pode ser completamente customizada para cada perfil distinto de necessidade que distintos clientes, distintos bancos tenham. Alguns querem uma interface mais amigável para perfis de negócio, outros querem uma interface mais para científicos de dados, mais para desenvolvedores de optimização, etc, etc. A solução de FICO Express traz tudo isso. Traz uma interface chamada FICO Express Workbench, que é basada em um linguagem de programação chamado Moselle, que tem todos os solvers já implementados, e assim, fazer todo o trabalho como tu haria, por exemplo, em Python, com muito mais poder de processamento, com muito mais possibilidades, incluso com toda a integração nativa com Python, com R, com outras linguagens. Mas o ponto principal não é isso, não é a programação, o grande diferencial da solução. A capacidade de criar uma interface de negócio que traga a possibilidade de obter estratégias óptimas de maneira muito rápida, muito acelerada e de maneira muito simples, muito sencilla, sem a necessidade de programação. Isso é o que traz a solução. Porque se tu tens a capacidade de usar a solução, tu puedes criar
por conta própria, dentro da empresa, distintas interfaces que podem atender a distintos casos de uso e, assim, ter um impacto completamente transversal ou longitudinal dentro da companhia. A mesma solução pode ser usada para optimização de preços, para optimização de linhas de crédito, para optimização de cobranças, para optimização de campanhas de marketing, e assim por diante. Ó. Então, há um componente da solução de FICO Express, chamada FICO Express Insight, que traz toda a possibilidade de criar estas pantalhas, criar todas as pantalhas e, assim, oferecer esta solução a uma pessoa de negócio que tem todo o conhecimento do produto, da estratégia, mas não tem conhecimento de optimização e nem sequer necessitaria ter toda a solução já traz todo o que necessita para fazer as comparações, para obter a estratégia óptima, e tudo que necessita é trazer para dentro da solução, ou seja, importar todos os dados que vão a ser considerados como variáveis de decisão para o processo de negócio que estamos falando. Não? Então, acá temos alguns estudos de caso, depois, logicamente, creio que Martim já compartilhou a apresentação também com as pessoas de Mi Banco. Se não há, eu posso também enviar a todos vocês a apresentação. Mas alguns estudos de caso importantes. Um banco em Canadá, chamado Canadian Imperial Bank of Commerce, CIBC, tinha um reto muito claro: aumentar a penetração das ofertas para os clientes. Necessitava pré-aprovar tarjetas e linhas de crédito sem garantia, ou seja, unsecured products, produtos que não eram, por exemplo, mortgage ou financiação de autos, e necessitava obter mais resultado com essas ofertas. E sendo não só a oferta, como também o preço correto para a oferta. E mais do que isso, havia uma terceira necessidade, que era aumentar as taxas de resposta, porque não importa só ter a oferta correta se tu não és capaz de chegar ao cliente correto. Então, com um projeto de optimização com FICO, considerando todos estes aspectos, tiveram alguns resultados muito interessantes depois de algumas campanhas de teste que fizeram com seu portafólio de clientes. Não só aumento em termos de prospectos, não só aumento em termos de novas tarjetas, não só aumento em termos dos valores de crédito que foram oferecidos aos clientes. Todo isso, además de isso, um aumento bastante importante em termos de utilização dos produtos, que é o mais importante. Não só importa o cliente aceitar a oferta, o cliente tem que usar o produto para gerar novos ingressos para a companhia. Então, essa é uma aplicação clássica, e esse é o tipo de resultado que vocês podem, por exemplo, esperar com problemas similares, né? Com problemas parecidos com estes. Outro caso, estudo de caso muito interessante de um retailer em linha de Inglaterra, que queria melhorar suas estratégias de cobrança. O que falava antes de, por exemplo, qual é a estratégia óptima para cada perfil distinto de cliente. O que fizeram foi, por meio de um projeto de optimização, fazer um trabalho de optimização para ter um processo de cobrança mais inteligente. E tiveram resultados muito interessantes, como redução na provisão. Se vai considerar o tamanho do portafólio, isto pode trazer resultados muito importantes. Redução de custos operativos por conta de uma estratégia mais direcionada, mais customizada e personalizada para cada perfil de cliente, e, por consequência, uma redução, por exemplo, das roll rates nos primeiros rangos de
de retraso que tinham em el portafólio. Logicamente, não queriam exponer acá alguns valores financeiros, mas queda claro que melhoraram muito sua estratégia de cobrança por meio de uma estratificação, de uma segmentação mais direcionada para cada perfil distinto de cliente. Há outro caso de aumento de linhas para tarjeta de crédito. Esse é caso clássico de FICO, que, por exemplo, foi feito com o Toronto Dominion Bank, outro banco muito importante de Canadá. Tinham linhas de crédito muito baixas quando comparadas à competência, saldos muito baixos, as respostas às campanhas eram muito baixas também, e o que queriam era ter mais efetividade neste processo, não? Então, considerando uma solução para optimização de linhas de crédito, o que fizeram foi estabelecer alguns parâmetros. Por exemplo, não quero oferecer produto para todos os clientes. Eu quero oferecer para alguns perfis distintos. Por exemplo, perfis de alto risco eu não quero oferecer. Então, esta foi uma restrição clássica, clara, do processo de optimização de Toronto Dominion Bank. O que tiveram foi uma taxa de resposta que foi triplicada, aumentou 3 vezes com relação ao que tinha, um aumento de 5 vezes em termos de saldos, aumento em termos de ingressos de interesse, uma estratégia, como dizia, direcionada, mais enfocada nos clientes de alta utilização e de níveis de risco baixo e médio. E assim, o que fizeram foi passar a obter muito mais resultado em seu portafólio. É o que estava mencionando nas primeiras lâminas. O que quer a banca é não deixar dinheiro sobre a mesa. É isso o que é essa optimização. Eu tenho processo hoje, esse processo genera valor de resultado. Não importa qual seja o resultado. Como posso melhorar isto? Há possibilidade de melhorar isto? A optimização te vai responder. Não só te vai responder isto, como te vai a dizer quais são os parâmetros de melhoria que eu posso ter em meu portafólio, considerando o estudo de caso que me interesse apalancar. Acá também trabalho para optimizar decisões de crédito. Não só optimizar esta decisão de crédito em termos de resultado, como ter processo muito mais ágil e que seja feito em muito menos tempo. Então, acá foi em Ficosa, em Banco Ficosa, em toda a parte de tarjetas, o que foi feito, em Ficosa, em Honduras, né? O que foi feito foi uma combinação de uma solução de optimização com motor decisional chamado Blaze Advisor. O que fizeram foi optimizar a estratégia e oferecer à empresa toda a capacidade de implementar essa estratégia de maneira muito ágil, muito segmentada, muito rápida. Então, não só crescimento em termos de vendas, não só uplift em termos de rentabilidade promédia por conta, como também e principalmente uma redução muito importante de tempo de implementação, de 6 meses para 15 dias. E o que foi muitíssimo celebrada por la banca, por o cliente, não? E outro ponto importante, muitas dessas soluções são soluções para usuários de negócio, o que hace com que a participação dos equipos de tecnologia ou a dependência que a empresa tem dos equipos de tecnologia seja reduzida também. E tudo isso pueda também generar mais resultados para todos. E por fim, último, outros 2 casos acá, caso de optimização de preço em um banco de República Tcheca em Europa, que tinha uma competência extremamente agressiva em termos de estratégia de preços, uma sensibilidade a preços muito alta na população, e queriam, mesmo assim, ter uma atuação mais agressiva para recuperar cotas de mercado e também muito da rentabilidade que havia sido perdida.
também combinando uma solução de optimização de preço basada em FICO Express, tiveram muito êxito na implementação da solução, não só em termos de crescimento financeiro do portfólio, como também crescimento em termos de taxas de aprovação, taxas de aceitação de produtos, etc. Então, acá uma aplicação muito interessante de optimização de preços. E, por fim, uma última aplicação em Santander da Argentina, antes chamado de Santander Rio, que queria fazer dois trabalhos de optimização em um só. O primeiro é optimizar a exposição inicial entre 4 produtos distintos, eram produtos de tarjetas e de préstamos personais, e mais do que isso, queriam saber, por exemplo, qual seria a exposição total. Ou seja, quanto devo exponer cada cliente a risco e qual deve ser a exposição desses clientes em cada um dos produtos. Não é somente um processo de soma simples, sencilla, em que encontro a optimização em cada produto e depois hago uma soma. É mais complexo que isso. Então, esse foi um trabalho muito interessante que foi feito em Santander, que teve como resultados principais uma redução de perdas, porque o banco estava determinando exposições de crédito de maneira um pouquito equivocada para os perfis que tinham, e também, mais do que isso, né, um incremento na rentabilidade por cliente. Então, melhoraram o processo de exposição a risco e, además disso, aumentaram os valores promédios de rentabilidade por cada cliente em específico. Então, esta é uma mensagem general, logicamente não tem nenhuma intenção de profundizar todos os conceitos acá, pero é só uma apresentação inicial para que tenham a real percepção de lo que pode ser feito considerando processos de optimização para o setor financeiro, para a banca. Eu não sei se creio que temos pouquitos minutos mais, pero este é o conteúdo que eu he preparado. Acá está meu QR Code de LinkedIn, todos aqueles que tenham interesse em cambiar mensagens, em falar um pouquinho mais sobre este tema de optimização, sobre analytics, machine learning, qualquer coisa que esteja relacionada a tomar decisões basadas em dados, me pongo à disposição de vocês e agradeço muito fortemente por a invitação para este Data Week de mi banco. Muchas gracias.